Ora, muito boa noite, meus estoicos seguidores. Bem-vindos ao nosso episódio número 63 do Livremente. Este programa que tenho o prazer de fazer convosco e para vocês desde janeiro de 2021. O meu nome é Ivan de Sá Monteiro, sou psicólogo e este projeto tem como objetivo realmente aquilo que eu tenho dito, que é levar ciência, metáforas e exemplos para que todos possamos ser mais inteiros através do autoconhecimento. E tanto podemos fazer isso com os temas que eu trago, conversando convosco, como também com convidados que vamos ter ao longo do tempo. O tema da sessão de hoje é sobre porque é que eu não sou suficiente. É um tema que espero que traga aqui a noção daquilo que entra dentro do normal e daquilo que entra dentro de um campo já de valor clínico. E através de algumas ferramentas e algumas estratégias que possamos partilhar, neste caso com o meu convidado, que é o Dr. Fábio Monteiro, médico psiquiatra, para podermos ter aqui uma conversa agradável e informal, em que não só entre nós os dois possamos falar sobre esta temática, como também estar disponível para que vocês possam colocar as vossas questões e nós vamos, obviamente, conversando sobre esta temática. Portanto, já temos aqui o Fábio. E já vai começar, penso eu. Teste, teste. Ok. Alô. Olá. 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 Estás-me a ver bem e a ouvir bem? Sim, por aqui tudo a rolar. E por aí? Consegue-se ver bem e ouvir bem? Exatamente. Os nossos seguidores também, se estiverem a ver e tiverem alguma dificuldade técnica, digam que eu vou acompanhando aqui os comentários durante a live. Temos aqui já muita gente que nos disse boa noite, Sofia, boa noite Cristina, boa noite Karina, boa noite Sara, Fátima. Fábio, em primeiro lugar, muito obrigado por estares aqui nesta nossa... Obrigado pelo convite. Do Livremente. Nós estamos numa altura em que com esta exposição que todos vamos tendo à informação e tanto avanço científico, tecnológico, tanto avanço nas sociedades, nós acabamos por ficar bombardeados com tamanha informação que parece que não conseguimos acompanhar tudo. E começamos a ter aquela sensação, de que, eu se calhar ainda não sei o suficiente de certas temáticas, se calhar não conseguimos acompanhar o conhecimento. Isto, se calhar, numa perspectiva mais exigente, não é? Daqueles que têm mais consciência. E os outros, se calhar, leem os títulos das coisas e, de repente, já são experts com o síndrome de Dunning-Kruger. É isso, a fasquia está alta, não é? Hoje em dia a sociedade coloca-nos a fasquia bem lá em cima, por isso é fácil nós termos esse sentimento de que há sempre alguma coisa que nos escapa, há sempre alguma coisa que fica aquém, não é? Sim. E, portanto, tu como médico psiquiatra, e a razão desta live também tem a ver com isso, que é trazermos aqui uma vertente científica, uma vertente também ligada àquilo que nós vamos ouvindo na prática clínica, e depois tu também com uma área que é da psiquiatria integrativa. Isto é uma área que até, e acho que é uma mais-valia, não é? Nós temos um bocado este modelo, não um modelo tradicional, mas um modelo que acaba por acrescentar valor àquele modelo mais tradicional, que é realmente vermos as coisas de uma forma mais integrada e mais holística, para que se perceba que nada funciona sozinho, muitas vezes na natureza e no nosso crescimento pessoal. Tem a ver com uma integração realmente de várias componentes, de várias capacidades, respeitando a biologia que está por trás disso, não é? Sim, é curioso falar nessa questão da psiquiatria integrativa, que eu e alguns colegas identificamos dessa maneira, e o que isso significa é que hoje em dia, e estou aqui abrindo um parênteses já que tocaste nesse assunto, hoje em dia associa-se muito a psiquiatria aos fármacos, não é? Portanto, vai-se ao psiquiatra quando é preciso alguma medicação, e se não é preciso alguma medicação não é preciso ir ao psiquiatra. Mas a psiquiatria é muito mais ampla do que isso, tanto que eu hoje estou aqui enquanto psiquiatra, não é? E nós não vamos falar de fármacos, possivelmente, não é? Se calhar bem mais de psicoterapia e de outras estratégias, outros experimentos.
aqui um parênteses, os fármacos é basicamente, nós temos aqui os sintomas, temos aqui os problemas, nós levantamos, não é? Fomos com os fármacos e com os problemas lá para baixo e voltamos a tapar o tapete. Muitas vezes faz a medicação, não é? Conseguir disfarçar e não propriamente descobrir muitas vezes o que é que leva a esses sintomas. Que aí é preciso um trabalho mais complexo que envolve toda esta parte cognitiva e emocional e narrativa. Sim, 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 nós sabemos que na maior parte das situações a combinação das duas coisas, não é? Da psicoterapia da farmacologia é mais eficaz que cada uma isoladamente. Mas até pegando na tua metáfora, Ivan, eu acho que uma metáfora que se adapta também muito bem e que eu gosto de utilizar é que, sim, se os sintomas forem, sei lá, uma chama a arder ou algo do género, não é? E se estiverem muito altos, a longo prazo nós temos é que perceber porque é que aquilo está ali, porque é que a chama está a arder, mas às vezes para podermos ir ao fundo da questão precisamos de reduzir um bocadinho o volume para podermos manejar aquilo que está ali a acontecer, não é? E os fármacos às vezes permitem isso, e em psicoterapia às vezes quando toca os psicólogos não é que nos enviam pacientes e tudo mais, porque às vezes... Um caso que ainda hoje vi que encaixa precisamente nisso que estás a dizer, ou seja, quando, por exemplo, numa intervenção da psicoterapia e enquanto psicólogo eu não receito e encaminho para quem sabe receitar, não é? Um psicólogo nunca receita e as pessoas percebam isso. E, portanto, o meu know-how tem a ver com a psicoterapia. E quando eu percebo que alguém está com uma intensidade de sofrimento e de sintomas que está num patamar não leve nem moderado, mas está grave, eu não consigo trabalhar num processo terapêutico eficaz se a pessoa está com sintomatologia grave. Eu preciso desse trabalho do apoio, da medicação, para conseguir fazer um trabalho em condições. E é por isso que depois funciona muito quando se está a trabalhar em equipa e é um trabalho muito disciplinar, não é? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. E na clínica é meio esse modelo que nós seguimos e funciona bem, não é? Felizmente é um bocadinho essa a mensagem que também importa passar, porque por um lado tem a vantagem de partilhar os casos, temos a vantagem de que o paciente não tem que repetir toda a história, porque nós, se for preciso, partilhamos e conversamos para tentarmos ver uma visão dos pontos de vista clínico das áreas diferentes, e isso é uma forma de integrar, não é? E no encontro dessa linguagem integrativa, não é? De vermos as várias perspectivas para conseguirmos tratar não apenas a doença, mas acima de tudo cuidar da pessoa, não é? Exatamente. Mas dizias então há pouco, a propósito deste mundo que hoje está volátil, incerto, inseguro, não é? Inseguro, quer dizer, não sei se é bem inseguro, eu acho que ele é mais seguro do que nunca. O excesso de informação é que nos transmite a insegurança. Exatamente, exatamente. Temos uma percepção maior de insegurança quando na realidade ele é bem mais seguro do que na Idade Média ou qualquer outra altura, sim, sim. Mas estavas a dizer que o mundo de hoje em dia, não é, nos faz sentir, ter sempre esta sensação de que não sou suficiente, não é? Tinhas começado por aí. Então, e isso tem a ver com o quê? É algo que é normal na natureza humana? É algo que eu devo ficar preocupado, isto para os nossos seguidores que se calhar estão aqui, olha, este tema é mesmo isto que eu penso, eu nunca sou suficiente. Olha, ainda bem que colocas essa questão, porque eu acho que para nós falarmos deste tema, não é, temos que começar precisamente por aí, que é, no fundo, pensar aqui um bocadinho o que é uma experiência normal, não é, em determinados aspectos, em determinadas situações eu não me sentir suficiente, e o que é uma experiência que já vai para além desta experiência normal que toda a gente tem, não é? Quer dizer, nós não podemos ser bons ou suficientemente bons em tudo, não é possível, nem é suposto ser assim. Por isso, claro, vai haver áreas em que nós não vamos sentir que somos bons ou sequer suficientes, e mesmo nas áreas em que até temos alguma competência, vai haver alturas em que sentimos que não temos essa competência, e para aprender competências novas temos que sentir primeiro que não somos competentes, não é? Para poder chegar à competência. Portanto, sentir que não somos suficientes é uma coisa perfeitamente normal e até boa, não é? E que em certas situações nos pode dar até alguma, vamos chamar alguma dose de realidade, não é? Sei lá, eu vou dar um exemplo que é o exemplo que eu conheço melhor, e eu enquanto médico psiquiatra, não é? Se eu não tiver bem consciência das áreas em que eu sou suficientemente bom, não é? Suficiente para atuar, e aquelas em que não sou, bom, vai dar asneira, se calhar, não é? Isso é aquela coisa que nós podemos dizer que é muito perigoso ter a ignorância em ação, não é?
Exatamente, exatamente, sim, é exatamente isso, que é esta ilusão, não é? Que é uma coisa que acontece quando nós sabemos um bocadinho de alguma coisa, que temos assim a sensação, como estamos a entrar, temos a sensação que ficamos logo a saber muito, isso pode nos colocar em situações que depois não são as melhores, não é? Mas pronto, ok, sendo a vida dos outros, não é? Principalmente se interferir na vida dos outros. Sim, exatamente, a minha profissão, a tua, muitas outras, não é? De muita gente, sim, sem dúvida. Mas isso para não curar a tua sim. Sim, estavas a perguntar, Ivandro, o que é que era isto, se isto é uma coisa normal, se não é, e pronto, eu acho que é muito importante quando se fala neste tema, quando se toca nele, começar a fazer essa distinção, não é? Que sentir que não somos suficientes não é sempre mau, nem sempre se vira contra nós, pode ser bom e toda a gente passa por isso, faz parte, não é? A experiência do sucesso inclui a experiência do insucesso primeiro, não é? É como um bebé que está a caminhar, para conseguir caminhar tem que cair muitas vezes para adquirir aquela competência, portanto faz parte. Mas não é bem disso, se calhar, que temos que falar aqui hoje, não é? Deste sentimento normal que... O que estás a dizer é que é importante que as pessoas aceitem que as falhas dos processos, melhor dizendo, as falhas temporárias que nós vamos tendo ao longo da vida, à medida que vamos evoluindo, as falhas são necessárias para nos trazer à consciência que importa continuar a evoluir, que importa conhecer mais, que importa investir em mais caminhos. E essas falhas temporárias não definem o nosso valor permanente. E por isso é que é importante aceitar que não ser suficiente, melhor dizendo também, porque a linguagem conta muito, não é? Não estar suficiente é diferente de não ser suficiente. Exato, sim. É aqui uma subtileza de linguagem, mas que faz toda a diferença, não é? Eu, numa determinada situação, não estar suficiente não quer dizer que não seja. Não é? E aí é que começas a entrar naquele tema que é o mais importante, que é esse, do não ser suficiente. Exatamente, que é esta diferença do não estar suficiente em alguma situação e não ser suficiente nunca, não é? Que é o tema, que é o título da conversa que trouxeste hoje e que propuseste hoje e que é muito interessante, que é este sentimento de nunca ser suficiente. Portanto, mesmo em situações em que eu até me safo bem com isto, com aquilo, no trabalho, na família, etc., haver sempre aquele sentimento. E aí sim, é que pode valer a pena olhar com mais cuidado para este sentimento, melhor, porque se é um sentimento que está sempre lá, não é? Que é pervasivo, que invade tudo, que domina toda a minha experiência, estranho. De vez em quando todos nós nos sentimos, mas sempre, isso aí já é diferente, não é? E já pode virar contra nós, ao contrário daquele sentimento que às vezes nos faz progredir, não é? Eu ter consciência das minhas limitações e aceitá-las e tentar evoluir. Quando esse sentimento é muito, muito, muito pervasivo, muito intenso, também se pode virar ao contrário. Em vez de nos ajudar, vira-se contra nós, não é? E paralisa-nos. Quando entra em muitas áreas da nossa vida, e quanto mais áreas entrar, mais é um sintoma de que nós temos que dar atenção. Sim, nem mais, sim, sem dúvida. E não sei se concordas, mas é como sintoma, não é? Tu daste a palavra sintoma, mas como sintoma é um sintoma que é frequente, não é? As pessoas virem porque têm esta sensação, esta vivência de que nunca são suficientes. Façam o que fizerem, nunca são suficientes. Isto depois, claro, pode ter outros contornos, não é? De episódios depressivos, em situações mais graves, mas sim, é um sintoma frequente. E podemos encontrar esse sintoma da pessoa não se achar suficiente, mesmo em pessoas com vidas muito bem-sucedidas e com muitas competências. Sem dúvida. Sem dúvida. E já que falas nisso, eu quando estive a pensar um bocadinho, não é, da minha experiência com as pessoas que vejo e pronto, aquilo que tem também o meu conhecimento científico na área, e quando nós falamos deste sentimento de não ser suficiente, eu acho que é assim, que esta vivência se pode desdobrar em duas coisas diferentes, que são parecidas, porque têm esta vivência em comum, não é, de sentimento crónico, sempre presente de insuficiência, mas que depois na realidade são coisas bem diferentes. Que são, primeiro,
ter este sentimento porque há uma crença profunda, enraizada, uma crença muito precoce de que em comparação com os outros eu sou inferior, é o chamado, é o velhinho, o complexo de inferioridade, se quisermos chamar assim, não é? Portanto, quando eu me comparo com os outros, há sempre este sentimento de que sou inferior, de que os outros são sempre melhores alunos do que eu, são sempre melhores profissionais do que eu, são melhores amigos do que eu, são tudo melhores do que eu, não é? E depois uma coisa diferente, que é um sentimento de que só o ótimo é que está bem, só o ótimo, o excelente é que me satisfaz, que é diferente. Porque quando nós vamos atrás deste sentimento de só o ótimo, o excelente é que está bem, não é que eu sinta, eu não sinto necessariamente que em comparação com os meus pais, que sou inferior, que não tenho tantas competências, tantas qualidades. Não há necessariamente essa evidência. A pessoa pode sentir que até, ok, até se safa bem, digamos assim. Mas isso... nunca é suficiente. Mas estar na média não chega. Tem que ser a excelência. E mais uma vez, não é? Quando nós falamos desse... Isso tem raízes muito profundas, muito provavelmente, porque já vem quase que uma crença é uma construção que vem de trás. Sim, eu diria que quando são assim estas crenças muito, muito enraizadas, muito fortes, que, por assim dizer, por serem tão fortes que quase que filtram, não é? A nossa realidade, é como se fossem uns óculos que nós utilizamos que filtram a nossa realidade. Geralmente, sim, são coisas muito construídas muito lá para trás, não é? Coisas muito... Fábio, o teu irmão faz isso melhor que tu não fazes isso em condições, cara. Os teus amigos são muito melhores que tu. Por exemplo. Era isso, não é? E, portanto, se nós crescemos isto, em que o que se conhece em casa parece que é sempre pior do que o mundo que não se conhece, nós crescemos com a imagem de que somos sempre abaixo do que aquilo que é que são os outros. E educa, entre aspas, com uma referência de que nós nunca seremos suficientes para conseguir corresponder ao que o mundo é ou ao que os pais querem, não é? Sim, esse é um exemplo clássico que nós encontramos muitas vezes, é mesmo muito frequente, que é quando existem essas comparações na infância. E aqui, lá está, como tudo na saúde mental, não é? No bem-estar emocional, psicológico, há sempre esta lógica da quantidade, do quão intensa que são as coisas. Porque, claro, não é? Na infância haver uma comparação com um irmão, com um primo, é normal, não tem problema nenhum por si mesmo. Mas quando isso são coisas muito vincadas, depois podem realmente construir estas crenças muito profundas, não é? Em que a criança foi tão comparada ao irmão mais velho, geralmente é o irmão mais velho, que, lá está, que a natureza, claro, vai ser sempre melhor, entre aspas, não é? Em várias coisas, porque é mais velho, porque é mais crescido, porque já teve mais tempo para aprender. Mas quando essas comparações... É só um parênteses que estás a dizer, que é importante transmitir isto às pessoas, que é todas as vidas que nós não conhecemos e todas as pessoas que nós não conhecemos são sempre melhores do que as que temos. Não é? Claro. O dito de outra forma, a galinha da vizinha. Exatamente. É sempre melhor que a minha. E, sim, portanto, claro. e isso é um defeito, que é uma forma quase que de fazer uma comparação errada, porque eu, para poder comparar alguma coisa, tenho que ter a realidade a um nível equivalente, e não estar a comparar o mundo que eu conheço em casa com o mundo que eu não conheço. Ou se comparar irmãos, por exemplo, termos idades diferentes e termos histórias de vida diferentes e termos genéticas diferentes e termos uma série de temperamentos diferentes, e que tudo isto contribui e que interfere para justificar as diferenças entre os irmãos e não estarmos a dizer que um é melhor que o outro ou pior que o outro. Isso é que causa dano, não é? Isso é que causa o dano para depois quase que usarmos a referência de que o extrovertido, por exemplo, é que é o bom e o introvertido é que é o problemático. Quando muitas vezes, mais tarde, percebemos que o introvertido até pode ir mais longe do que o extrovertido, por exemplo. Certo, sem dúvida. Isso aí toca num ponto, não é? Que é quando se faz comparações, e estavas a falar da minha infância, de algumas infâncias serem muito premiadas por esta questão da comparação, dos pais terem assim, às vezes até um filho que é mais predileto, entre aspas, e estarem sempre a comparar. Quando se fala nisto também na questão das comparações, é sempre importante falar de que, como estavas a dizer, não é? Nós só podemos comparar coisas que são comparáveis. E pessoas individuais
podem ser comparadas até determinado ponto, mas chega ali um ponto em que já não, em que aquilo já diminui a autenticidade, a individualidade da pessoa, não é? Quando estas comparações são muito fortes, a certa altura põe em causa a individualidade da pessoa. A propósito disso, isto faz-me lembrar, faz-me lembrar um conto, um conto oriental, não sei muito bem, que era um rei qualquer que tinha mandado construir um jardim. E chega ao seu jardim e está tudo a morrer. Portanto, os pinheiros a morrer, os carvalhos a morrer, as rosas a morrer, tudo a morrer. E vai à beira do carvalho e pergunta, então, o que é que se passa? Quando eu plantei aqui estavas tão bem, agora o que é que se passa? É que eu gostava de ser alto como o pinheiro. Então, estou aqui a tentar esforçar-me para ser tão alto como o pinheiro. Vai à beira do pinheiro, que também estava assim afinado. Então, o que é que se passa? Estás aí, plantei-te tão bem, agora estás aí tão mortiço. É que eu gostava de, sei lá, conseguir florir como a roseira. E vai à beira da roseira e pronto, por aí fora, não é? Pronto, até que encontra um amor perfeito, lá pequenino, no meio da floresta, que tinha nascido lá por acaso e que disse, olha, tinha sido posto lá. Bom, se tu me plantaste aqui como um amor perfeito, eu, olha, pronto, tratei de ser um amor perfeito, não é? E aqui estou e aparentemente bem. Ou seja, isto para dizer o quê? É que este perigo das comparações, não é? É depois coartar a natureza própria das pessoas, em vez de trazê-las ao de cima. E isso nas infâncias pode acontecer muito, não é? Dos pais terem um ideal daquilo que é o sucesso e querer impor isso sobre os filhos e por acaso há um que tem encaixa nesse ideal, o outro não, e já estragou. Entraste. Claro. E estás a tocar num ponto-chave, que é quando nós, ou seja, por essa influência de grupo e de comparação permanente, corremos o risco de estar a anular a pessoa e qualquer um de nós, quando anula as suas características individuais, vai comprar sempre o lugar de vítima e de sofrimento. Não é? E, portanto, este é que é o perigo de nós fazermos comparações a mais ou de medirmos o nosso valor por comparação. Porque se eu meço o meu valor por comparação, eu estou sempre a pôr-me na posição de que eu sou pior do que essa referência. O que significa que nos posiciona emocionalmente, não numa visão estoica de herói, mas na visão da vítima, não é? O que compramos muito sofrimento e muito mais psicopatologia e muito mais frustração e ressentimento e ódio, inveja. Compramos o pacote todo, não é? Sim, é isso. A propósito disso, André, esse sentimento portanto, termos sido muito comparados e de nos terem feito, portanto, achar que éramos melhor em relação a um irmão ou outra coisa qualquer, não precisa de ser um irmão, mas, por exemplo, depois o que cria é que como há esta quebra na autenticidade, cria depois, na idade adulta, assim, as chamadas as distemias, muitas vezes, às vezes, que é assim, pessoas que se arrastam pela vida, assim, sem vitalidade, com pouca energia pelas coisas, assim, quase só a fazer as coisas por obrigação, energia mínima, sem verdadeiramente desfrutarem, sem terem uma vitalidade real. Quem está a ouvir isto e se identifica com estes sintomas, não se esqueça que se calhar é preciso fazer uma consulta com o Dr. Fábio para confirmar se tem um problema. Exato. Mas isto para concluir, Ivan, só para dizer que às vezes, não é sempre, mas algumas pessoas que vivem assim com estas quase sintomas depressivos ligeiros, mas muito prolongados, que são quase da personalidade, muitas vezes têm a ver com isto, que nunca tiveram a oportunidade de ser quem são, não é? Ou pela sua infância, ou o que seja, não é? Porque foram sempre comparados e porque sempre se esperou que fossem um carvalho quando na verdade são um pinheiro, ou outra coisa qualquer. E isso é frequente, sim. Isso leva, há pouco eu interrompi-te quando estavas a falar das crenças, falaste das crenças da pessoa ter estes padrões de elevado desempenho, de fazer sempre uma comparação com o ideal, não é? Parece que eu ainda não consigo, é insuficiente. Mas ias falar de outra crença, de outro tipo de crença que também nos leva a esta forma de pensar de que não somos suficientes.
Pois é isso. Esta que nós estávamos a falar, por exemplo, esta crença que pode surgir das comparações de infância, leva muito, depois na idade adulta, não é? É este sentimento de que, em comparação com os outros, eu estou abaixo, o complexo de inferioridade, não é? Que é um termo que foi descrito por um dos primeiros psicanalistas, já no século XX, mas que entrou muito no vocabulário popular, não é? Este termo do complexo de inferioridade. E aí, muitas vezes, como as pessoas depois sentem este sentimento de que não são suficientes, é muito por esta desvitalização crónica, estão ali sempre, quase que nunca se realizaram. E, e, Certo. e, e depois em adultos, como têm esta crença enraizada de que não são capazes, de que não são suficientes, evitam colocar-se em situações que ponham em evidência a sua capacidade ou não. Ou seja, não arriscam. Há até uma promoção no emprego, uma coisa qualquer, e, bom, para quê? Nem vou tentar. E então fica ali sempre, no mesmo cargo, vão-se arrepender. Uma coisa diferente era isso que estavas a dizer, do ter um padrão muito alto. Não é que em comparação se sinta menos competente ou o que seja, mas é que está sempre à procura da perfeição. E é muito diferente. Porque aí são as pessoas que têm mais tendência a ser workaholics, até serem overachievers, não é? Os overachievers que atingem muito e não sabem como, não têm dificuldade em parar. É diferente, não é? Estão sempre numa correria à procura de mais, e nunca nada é suficiente. Que é diferente do eu não sou capaz de todo e portanto nem sequer faço nada. Mas nesta Não sei crença se que faz estás... sentido. Sim, e acho que foste bem claro nestas duas crenças, mas eu estava aqui a querer proteger também, para não assustar alguns dos nossos seguidores, não é? Que é, nós todos temos características da personalidade, que somos diferentes entre nós. Uns, se calhar, estão bem na retaguarda, outros gostam da frente de loja, uns gostam do campeonato regional, outros querem o nacional, outros querem... Está tudo certo, não é? Nós precisamos de todos neste mundo. E quando nós temos esse workaholic ou essa pessoa mais que tem overachiever, nós conseguimos perceber se isso é tóxico ou é mais sintomático de um problema ou não, consoante o equilíbrio que isso proporciona à pessoa também, não é? Porque se há um sentimento nesta crença, eu aí tenho um problema. Agora, pode ter a ver com características em que a pessoa se sente realizada e que a ambição que a deixa feliz também, ou seja, aí já não é um problema. Temos que clarificar isto junto da nossa audiência para isso, não é? Senão começamos a ser ambiciosos e o Ronaldo é um tipo sempre com uma crença de intensa profunda. Claro, sem dúvida. E ainda bem que falas nisso, porque isso é mesmo importante ter essa distinção e faz toda a diferença. Que, não é, pegando um bocadinho naquilo que eu estava a dizer atrás, quando nós falamos em saúde mental, quase tudo pode ser bom ou mau, depende da quantidade. E, portanto, eu querer atingir mais e querer ser melhor não é mau por si. Vai depender da quantidade e se essa vontade atinge ali um ponto que depois já começa a ser destrutivo. E é um bocadinho aí que nós entramos mais, não é? Quando depois esse sentimento de estar sempre à procura de mais e mais e mais começa a ser destrutivo. E às vezes é. E também, de onde é que vem? De onde é que parte esse sentimento? Mas sem dúvida que, não é? Há pessoas que podem ser workaholics e isso estar de acordo com aquilo que é importante para elas, para os seus valores na sua vida, e não ser mínima e não trazer problemas, e ok, tudo bem, senão não tínhamos Ronaldos, nem Mozart, nem nada do género, não é? Claro. E a propósito disso, deixa-me também só dizer uma coisa, que esta questão do workaholic também sofre aqui algum preconceito conforme a área, porque, por exemplo, se nós virmos um futebolista ou um artista que que trabalha não sei quantas horas por dia no seu projeto, no seu livro, não sei o quê, isso é romantizado. Mas se for um empresário, não sei o quê, é um workaholic no sentido negativo. Verdade, é verdade. E cá está a importância depois da semântica, do estatuto, das crenças sociais que também estão ligadas a essas interpretações. Tudo isto interfere, não é? E por isso é que se a pessoa se anula no meio do seu grupo ou se anula no meio dessas crenças sociais e se esquece daquilo com que se identifica para manter essa autenticidade, esse lado genuíno, essa pessoa acaba por aumentar a sua vulnerabilidade em vez de desenvolver a resiliência tão importante para o equilíbrio, não é?
certo, Até para aguentar certo. o caminho. Até para aguentar o caminho dessa diferenciação, porque quem é ambicioso vai ter que levar pancada para entrar na norma. E como ele aguenta a pancada é Uhum. que fica fora da norma, não é? Uhum. Exatamente, exatamente, sem dúvida. Por isso, sentir isso em si, não é? De querer conquistar mais, não é problema de forma automática. Agora, isso Uhum. também nos pode levar a perguntar, não é? Quando é que isso se pode tornar um problema? Pois. Ou Olha, seja, essa eu acho busca que desenfreada pelo mais, mais, mais. sim, e aqui a conversa aqueceu, temos aqui então bastantes interações e portanto eu vou começar a partilhar a primeira, aqui do ponto de Uhum. vista, a Patrícia diz-nos, pode acontecer a pessoa passar de um polo para o outro, ou seja, não arriscar e ser alcoólico, ou seja, ser alguém que é tipo tal distímico, apático e de repente dá um salto para o outro lado, o alcoólico e quase que obsessivo. Pode, eu diria que pode. É uma pergunta muito pertinente. Portanto, está mais que elevada aqui. É uma pergunta, mas eu diria que sim. Ou seja, uma coisa é a crença que está lá. Por exemplo, a crença de que não sou suficiente. E que, como nós vimos, não é, pode ter origem em várias questões de infância. Falamos na comparação, mas há imensas outras. Falamos da comparação entre irmãos, há a comparação entre o próprio e os pais, que é uma questão que também dá muito que falar. Estilos de parentalidade, há muitas causas. Mas pronto, uma coisa é a crença estar lá e ter as suas origens na infância, e depois é a forma como eu lido, como eu respondo com essa crença na idade adulta. E eu posso, digamos assim, entregar-me à crença, quer dizer assim, pronto, olha, eu não sou bom, portanto, nem sequer vou tentar. Estou num trabalho qualquer, sei lá, entrei para uma empresa, uma coisa qualquer, e estou ali num starting point, não é? Um emprego que é um starting point. Certo. E até surgem oportunidades de fazer mais e melhor, não sei o quê, mas não, nem tento. Portanto, eu desisto. Ou seja, fico naquela não realização crónica. Ou seja, isso é Ou quase que um boicote. A pessoa faz um boicote pessoal um aí. boicote. Exatamente, sim, sim, sim. A propósito disso do boicote, mas já vou aqui já trocar num. Mas deixa-me abrir aí um parênteses, que isso do boicote é muito interessante. Porque uma coisa é não tentar de todo, não é? Quando estamos num polo, portanto, houve aqui essa pergunta de estar num polo ou no outro. Então, quando estamos neste polo e não tentar, uma coisa é não tentar de todo. Outra coisa é, eu até tento, ou seja, eu no fundo sei que não sou suficiente. Mas o chefe até disse, não, mas olha, vai lá, tu és capaz. E eu até vou, eu até vou. Uhum. Mas no fundo eu sei que não sou suficiente, então aí boicote. Chego atrasado, não entrego as coisas Pois. aqui, crio malas relações com os meus colegas de trabalho, esqueço-me de compromissos. Isto não é de forma intencional, atenção, a nossa mente prega-nos partidas que nós, É que não é que maquiavélico. é maquiavélica, exatamente. Mas pode acontecer isso é o verdadeiro boicote, não é? Que é, eu até, ok, até me ponho na situação, mas depois vai haver ali uma parte de mim que sem eu dar por ela me vai começar a boicotar. E chega ao fim e o chefe diz, olha, não estás a conseguir dar conta deste do recado, não está a dar. Ah, eu sabia. Claro, eu nunca sou capaz de nada. Aí está. Eh, É, não aí, é aí aquela é o verdadeiro. é a profecia que a pessoa faz a ela própria, né? Aquela autoprofecia. Exatamente, quase aquele conceito, não é? Da profecia autorrealizável, que é eu tenho aquela criança e sem dar por ela, crio situações ou ponho-me em situações em que vão confirmar essa crença, não é? Mas pronto, Sim. isto para dizer, estávamos no polo não fazer ou fazer depois que eu tenho, e outro polo pode ser mesmo o oposto, não é? Como estamos a dizer, que é eu tenho essa crença e então ajo de forma contrária a essa crença. Ou seja, quase uma hipercompensação. Ou seja, eu sei que sou fraco, mas vou mostrar que sou muito competente. Mas Pois. é uma coisa que não vem de bom sítio. Eu venho assim de um sítio de ansiedade. Fica artificial, não é? Fica artificial. Exatamente, é isso, é isso. Venho de um sítio que não é. Há uma ansiedade ali, porque no fundo eu estou a fugir de alguma coisa. Por isso, o ideal é realmente fazerem um trabalho bem feito de desenvolvimento pessoal, porque nós não estamos a falar aqui de doenças, é importante que as pessoas percebam isto, estamos a falar de Uhum. crenças. Sim, sim. E se eu entro aliás, se calhar nem é só crenças, nós estamos a falar nas bases dessas crenças, que são os axiomas que Uhum. sustentam as crenças com que nos leva a funcionar depois na Uhum. relação com o mundo. E se eu conseguir ter mais consciência na linha de partida das minhas crenças, eu se calhar já não vou como
preconceito para essa corrida depois de construir o meu valor. Né? Exatamente, sim, exatamente. E retomando aquilo que estávamos a falar atrás, e vamos quando é que eu posso perceber que, por exemplo, nesta busca desenfreada pelo perfeccionismo, pela conquista, etc., como é que eu posso perceber que isto não me está a ajudar, mas na verdade me está a fazer mal e a boicotar? Perceber isso é um primeiro passo para depois vir de onde é que vem, perceber de onde é que vêm as crenças. Ou seja, primeiro, quando estamos naquele polo de conquistar muito, não é? Perceber se aquilo está a ser bom ou não para nós. E se muitas vezes pode ser, e força com isso, não teríamos Ronaldos e etc. Mas há vezes em que não. De várias formas, eu vejo isso, pessoas com burnouts brutais, portanto, que durante tempos e tempos e tempos se levam ao limite mesmo. Estão ali sempre numa busca desenfreada pelo perfeccionismo e por conseguir mais e mais e mais. E se respeitam verdadeiramente os seus limites e chegam ali a um ponto de burnout total, de doença física até, por causa do stress acumulado. Isso faz lembrar, há pouco então estavas a falar destas ambições que, quando são bem sustentadas, obviamente podemos chamar que são ambições e que levam a campeonatos mais fora da média, não é? Mas também essas comparações que se fazem, dependendo também da categoria profissional. Temos aqui a Mariana a dizer que o meu professor de violino só fala de treinar, romantizado mesmo, e ela nunca tinha pensado nisto, ou seja, esta realmente, quando é o empresário, parece que é um ganancioso, que só quer trabalho, etc. E quando é o artista, ele é muito dedicado, é um grande artista. É apaixonado. Exatamente. E mesmo apaixonado pela sua arte. E temos aqui também ainda um comentário do Joaquim. Boa noite, o nosso arquiteto Joaquim Garcia. Diz-nos aqui, excelente arquiteto da Póvoa de Varzim. Diz aqui o Joaquim, a ignorância em ação é perigoso e se junta com a arrogância. Não saber pode ser realmente estimulante para procurar a diferença. Ora, esta é uma boa pergunta para ti. Ignorância em ação e arrogância. É arrogância, ignorância e ação, misturada com a arrogância. Como é que isto se pode ajudar as pessoas a diferenciar entre ambição e ganância? Entre ambição e ganância. Boa pergunta. Não sei, o que é que dirias tu? A pergunta é ótima, porque realmente nós estamos em territórios que estão ali com fronteiras muito próximas uma da outra, não é? Só que eu acho que a grande diferença, e eu lido muito com empresários e lido muito com gestores e executivos que muitas vezes têm funções de liderança, e o traço comum que eu vejo entre os mais bem-sucedidos e os que não conseguem ser tão bem-sucedidos é que há uma diferença clara entre a ambição e a ganância. Eles ambiciosos, ambos são ambiciosos, só que a ganância pisa o outro ou pisa o mundo para conseguir chegar onde quer. Enquanto que o ambicioso faz uma competição positiva. Ou seja, eu vou competir de igual para igual e, precisamente pela minha competência, eu consigo chegar mais longe. E quando nós temos essa competição positiva, nós temos então a ambição que nos leva longe e para o campeonato que se quer. Quando é ganância, geralmente traz sucesso de curto prazo, mas depois o castelo cai. Quando a pessoa está a ser falsa ou a usar caminhos que realmente não traz bons resultados, porque as ações trazem sempre consequências, não é? Sim, acho que é uma boa diferença, não é? E quando nós quando estamos a trabalhar essas questões em termos de desenvolvimento pessoal, né, porque as pessoas podem perceber que se calhar não têm que ver as consultas de psicologia ou de psiquiatria numa perspectiva só de tratamento clínico. Cada vez mais nós temos que ter uma visão de prevenção e de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal, até para conseguir ficar mais robusto para a batalha que é a vida, não é? São coisas diferentes, portanto, nós temos que ter a consciência de que
prevenir problemas vai nos pôr muito mais resilientes e mais fortes para encontrarmos aquilo que nos deixa realizados, para não andarmos com estas sensações de que não somos suficientes. Uhum. Uhum. Achas que é importante esta consciência de que as pessoas não devem só procurar ajuda quando está o barco a arder? Ou seja, que possa ser uma forma de manutenção e de higiene mental, quase. Uhum. Sim, sem dúvida. E aí eu até diria mais, lá está, nas pessoas que têm este perfil de conquistar muito, e isso vem de um sítio que não é bom, e o estar constantemente a viver acima, não é? Portanto, um desempenho acima daquilo que é possível, não é? Porque as pessoas têm os seus limites e precisam de descansar, etc., não é? Isso pode levar a problemas crónicos de stress, porque é viver constantemente em stress. Isso pode, a longo prazo, realmente trazer stress. E aí a prevenção é mesmo muito importante. Só que, a propósito disso, ocorre-me que nem sempre, sobretudo quem tem, assim, quem tem estes padrões muito, muito elevados, estes padrões de desempenho muito, muito, muito elevados, nem sempre reconhece esses padrões muito elevados podem ser elevados demais e que podem estar a causar problemas. Porquê? Olha, primeiro porque, de facto, ter padrões muito elevados traz vantagens. Traz mesmo. As pessoas que têm padrões muito elevados, mais provavelmente, atingem metas mais elevadas, chegam mais longe nas suas carreiras, etc. Portanto, há vantagens. Há vantagens. E o foco geralmente está mais nas vantagens do que nas desvantagens, que são mais silenciosas, mais paulatinas, que é um stress que vai acumulando, e depois aos 50, aos 60 começam e um corpo que viveu a vida toda em stress começa a dar alguns sinais, não é? E sobre isto podemos falar. Como? O corpo conversa connosco, o corpo mostra-nos e vai conversando connosco, dizendo sintomas, não é? Hello, I'm here. Estás a dormir pouco? Estás a parar um bocado. Sim. E depois uma outra coisa, que é vamos dizer assim, culturas, sítios, ambientes onde esta questão dos padrões muito, muito altos de desempenho são normalizados. E as pessoas não se apercebem que aquilo pode estar a não ser tão saudável para elas. Olha, eu contra mim falo, porque é um curso onde isso claramente acontece, isso está descrito na literatura científica, de que os estudantes de medicina têm um perfil mais obsessivo, mais perfeccionista e são muito perfeccionistas com o seu desempenho. E isso é normalizado. E é normalizado por duas coisas, porque o próprio curso, eu falo de medicina porque é o meu, mas há outros, vários outros. Estava aqui um arquiteto, a arquitetura é igualzinho, é exatamente a mesma coisa. Portanto, o próprio curso já atrai pessoas com esse perfil e depois, estando no curso, todas as pessoas têm esse perfil e isso é normalizado. Portanto, nós estamos aqui a lutar por padrões sobre-humanos e isso é normalizado porque toda a gente faz o mesmo. E depois este ambiente, não é? Repara que aí depois estão todos a fazer essa alta performance e que faz com que aquele que não está a acompanhar e que se calhar é o mais normal, se calhar ele sente-se mal porque devia estar a acompanhar. É verdade. Olha que por falar nisso, estou-me a lembrar agora de uma pessoa que acompanho que tem exatamente esse sentimento. Por acaso, um estudante de medicina, portanto, que vê os seus colegas com níveis de desempenho, assim, logo no primeiro ano de medicina, a publicar artigos, a meterem-se em investigações, portanto, quer dizer, a fasquia só cada vez mais e torna-se verdadeiramente irrealista. E ela que vive com esta angústia, mas eu quero ter tempo ao fim de semana para ir com os meus amigos. E quando faz isso, fica sempre a sentir que é menor, que é que está a ficar para trás. Quando, na verdade, se calhar o que estás a fazer é o mais saudável, não é? Se calhar isso é que é o saudável. É o que acontece isso nos advogados, acontece isso nos juízes. Sim, os juízes e os advogados. Sim. É verdade. Há sim nichos onde isso acontece mais.
E é normalizado, olha, investigadores, assim, doutoramentos, pós-doutoramentos, isso é muito normalizado. Estou-me a lembrar agora de outra pessoa que vivia exatamente a mesma angústia, que tinha estes padrões elevados, toda a gente tem, toda a gente alimenta aquilo, todos estão em burnout, em stress, mas é o modus operandi, portanto é como toda a gente faz, não é? Mas isso treina-se, não é? E, Temos de treinar essas competências. E isso são estratégias que nós usamos enquanto estratégias que a psicoterapia e que as estratégias de desenvolvimento pessoal já estão identificadas e sustentadas cientificamente, para que nós, de acordo com os perfis de personalidade e com as características que as pessoas têm, possamos fazer intervenções adequadas a melhorar essa performance, para que isto seja mais uma maratona, uma prova de velocidade. exatamente, sim, 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 sim. Saberás eu falar muito melhor do que eu, mas sim, portanto, é a diferença, não é, entre o esforço, entre o esforçar e o forçar, não é? Esta diferença sutil entre a pessoa desafiar-se e puxar por si própria e esforçar-se, não é? E o forçar, que é ir além dos teus limites. Que muitas pessoas que vivem segundo estes padrões muito, muito altos, padrões de desempenho muito altos, motivados por este sentimento de que nunca nada é suficiente, só a perfeição é suficiente, Eu costumo dizer que eu costumo dizer, a propósito disso, que nós temos que treinar a capacidade de dar pausa aos músculos para eles continuarem a desenvolver-se, não é? Porque o músculo também trabalha e se desenvolve quando está a recuperar do exercício. E a nossa mente faz exatamente o mesmo. Eu costumo dizer que eu adoro ter momentos de ginger ale na vida. Os momentos de ginger ale. É quando tu trabalhaste, eu gosto de trabalhar muito, não é? Faz parte da minha vida, do meu perfil, e se calhar, enquanto que muitas situações de muito trabalho leva a problemas físicos, eu, porque tenho uma nevralgia do trigêmeo, uso o trabalho para conseguir combater a nevralgia. Então, é uma ferramenta que para mim funciona. Mas é a minha estratégia. Não pode ser imitada porque quem imita, a cópia é sempre pior que o original. E por isso cada um tem que descobrir as suas formas de funcionar e de conseguir adaptar-se, não é? E eu noto que quando isto foi um processo, quando você vai desenvolvendo competências de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal para conseguir perceber onde é que está o limite para deixar de esforçar e apenas forçar de uma forma saudável. Porque se eu começo a entrar nessa derrapagem, nós vamos, obviamente, causar mais dano em termos do nosso funcionamento. E quando sabemos ler conscientemente essa mudança, ou seja, há ali um período neste espectro em que eu há ali um timing que eu sei que se eu continuar vou baixar a minha eficácia. E nesse momento eu digo, chegou num momento de ginger ale. Exatamente. E vou curtir uma esplanada com ginger ale, gelo e limão. Essa imagem, por acaso, do músculo forçar e depois descansar para poder esforçar outra vez no dia seguinte, nunca me tinha ocorrido, mas adorei. E é mesmo, isso faz-me lembrar também uma coisa que um autor, que agora não me lembro o nome, mas com um autor que estuda a psicologia do trabalho, que fala que quando nós, portanto, por processos de autoconhecimento e tudo mais, tentamos organizar a nossa vida naquilo que é o trabalho, o lazer, etc., que nas horas de trabalho, devem estar incluídas para as nossas contas, ou seja, quantas horas ficou o trabalho, devem estar incluídas as horas de descanso. Ou seja, se eu tenho 8 horas de trabalho e chego ao fim do dia e estou muito cansado e preciso de estar no sofá uma hora sem fazer nada, para poder depois desfrutar, para poder depois ir jantar, para poder ir tomar um copo, ou o que seja. Ou seja, aquele para ter energia no final, para comprar, para sobrar energia. Para sobrar energia para o lazer. Essa hora de trabalho, essa hora de descanso, no sofá sem fazer nada, deve ser pensada como uma hora de trabalho, entre aspas. É o fare niente. O fare niente é das coisas maravilhosas da vida, não é? Eu posso ter aqueles 30 minutos, aquela hora, ou aquelas 2 horas, realmente de estarmos no sofá, sem nada para fazer, e o quão bem sabe esse tempo para recuperar de tudo aquilo que nós andamos a dar durante o dia, não é? E isso é que é mesmo importante. Temos aqui vários comentários também ainda, que estou a ver aqui. Okay. Aqui a Alexandra a partilhar connosco que concorda com a ajuda da prevenção e da orientação. Concordar a 100% na prevenção. Aliás, eu estou a ver aqui algumas pessoas que estão-nos a começar a seguir.
Portanto, quem não nos segue pode seguir-nos, porque se há coisa que nós vamos fazendo e tentando fazer sempre nestas lives, tem a ver, acima de tudo, trazer ciência para as pessoas. Ou seja, não estamos apenas aqui a querer transmitir opiniões ou experiências de vida pessoais. A ciência é muito mais do que opiniões e experiências de vida pessoais. E nós temos que se calhar, a forma mais eficaz com que nós vamos conseguir servir realmente a sociedade para que nós possamos encontrar e ter pessoas mais inteiras e iguais a si próprias, é quando, através da ciência e destas estratégias sustentadas e com as recomendações adequadas, nós vamos conseguir encontrar formas de ajudar as pessoas a se conhecerem mais. E sem informação válida e sustentada, as pessoas não conseguem identificar os seus problemas, nem conseguem identificar para onde é que deve ser o caminho certo para elas. E, portanto, cada um, ouvindo isto e depois fazendo a sua autoanálise, as suas reflexões individuais, acabam por ganhar ferramentas para tomar escolhas mais informadas, para procurarem depois aquilo que é o mais válido, porque senão não sabemos separar o trigo do joio no mundo de hoje, não é? Porque o desgaste que depois temos também nestas comparações pelo excesso de informação, como dizíamos no princípio da live, esta exposição às redes sociais em que sabe-se tudo pela rama, sabe-se tudo pelos títulos, não é? Pelo índice, e esquecemos que são os capítulos que fazem a diferença, são os conteúdos que fazem a diferença e não apenas os índices. E importa realmente ter informação válida para que depois possam fazer escolhas mais acertadas para aquilo que faz sentido para cada um. Qualquer que seja depois a decisão, mas o consentimento informado é das coisas mais poderosas que cada pessoa na sociedade pode ter para encontrar aquilo que é o que funciona melhor para si. E, portanto, diz aqui ainda o Alexandre, a mente é necessário, mas o para a mente é necessário, mas difícil de fazer, pelo menos para mim. Claro que o ter consciência é importante, não é? Ter consciência destas crenças, mas se calhar fazer a diferença ou executar os comportamentos para conseguir mudar estas crenças, isto é difícil, não é, Fábio? É muito difícil. Tudo o que implique mudar comportamentos é muito difícil e por isso é que às vezes fica mais fácil com terapia, com algum apoio, porque sim, é difícil, claro. É difícil reconhecer os nossos padrões, é difícil perceber de onde é que eles vêm, mas sobretudo depois mudar, porque a mudança gera desconforto e isso está descrito, não só do ponto de vista vivencial, mas até na neurobiologia isso está descrito, de que os neurónios ficam ali em muito esforço quando é para estabelecer ligações novas. Portanto, tudo o que seja a mudança gera mesmo desconforto, sem dúvida. Isso faz lembrar uma pergunta que é uma boa pergunta para também clarificar junto dos nossos estoicos seguidores, que é será que o comportamento pode ser mudado antes do pensamento? Ok. Será que um pensamento como é que é? Se um comportamento pode ser mudado antes de um pensamento? Será que Uma os meus mudança comportamentos... intencional? Exato. Será que os meus comportamentos, para serem genuínos e autênticos, para eu conseguir ter esse comportamento de uma forma autónoma e eficaz, será que eu não tenho que primeiro mudar cá dentro o armazém antes de começar a mudar os meus comportamentos? Ou se tenho que fazer os comportamentos falsamente ou artificialmente e só depois é que mudo o armazém? Claro. Sim. No fundo, a resposta está à vista, não é? Claro, tem que ser, para ser uma coisa genuína, não é? Tem que partir de uma intenção que vem do autoconhecimento, senão, e nós, em terapia, não é? Vemos muito isso, que não chega eu ir a um terapeuta, ou que seja, o terapeuta dizer, olha, sei lá, para estar melhor, não sei o que, precisa de fazer isto. Ou preciso trabalhar menos. Mas se eu genuinamente não acho que preciso trabalhar menos e não percebo porque é que preciso trabalhar menos, se isso não vem de uma consciência minha, portanto, o que está por detrás do trabalhar demais vai se manifestar de outra maneira. O que está por detrás daquele comportamento vai se manifestar de outra maneira, se eu não tiver consciência do que está lá, não é? Tocaste no ponto certo porque é literalmente isso, ou seja, tem que partir de dentro, essa mudança, e depois, como diz aqui a Patrícia, acho que podem retroalimentar-se. Ou seja, é quase que através
deste processamento interno e depois por tentativa e erro e por feedback quase, né? Vamos tendo feedback através do que fazemos, a própria experiência vai-nos treinando se temos que ajustar para melhorar, para não haver tanta frustração, ou se estamos no caminho certo porque está a haver superação. E quando o comportamento supera o nosso objetivo, então nós reforçamos a nossa mudança interior, o que depois nos leva a mais comportamentos e a mais testes de evolução e de irmos para essas zonas de desconforto. E aí vamos superando cada vez mais esta sensação de que nós não somos suficientes. E chega uma altura, de repente, começamos a perceber uma coisa interessantíssima, que é uma das lógicas que se usa nos processos de desenvolvimento pessoal, aqui com as estratégias cognitivas, não é? Que é quando nós, e pegando aqui na filosofia estoica, que é a moldura que eu ponho à volta da ciência por regra, eu costumo pôr, a única coisa que existe é o presente, certo? Nós vivemos no presente. E o passado já existiu e o presente existe. Então eu tenho duas realidades que são comparáveis, o que eu tenho e o que eu tive. Mas quando eu ponho o alvo do que eu quero no futuro, ou aquilo que eu não tenho, eu nunca tive. E, portanto, em primeiro lugar, eu nunca perco o que eu nunca tive. Só por aqui ainda não perdi nada, não é? E depois, quando eu ponho essa meta no alvo, se eu comparo o presente com o futuro, eu estou sempre insuficiente, porque eu ainda não estou lá. Então eu estou a trazer emoções de frustração na minha vida. Quando eu comparo o presente com o passado, eu trago talvez uma experiência de superação, porque eu hoje nunca estive tão bem como antes. Então eu comparo-me hoje com o passado, eu estou melhor que nunca. Então eu estou a superar constantemente. E qual é a emoção que nos leva a alavancar os comportamentos? Através de superações, ou seja, eu preciso de energia positiva, preciso de experiências positivas, porque a percepção é o presente. Se eu consigo percepcionar superação, eu motivo o futuro. Se eu frustro comparando com o futuro, eu estou sempre um desgraçado, coitadinho, incapaz, insuficiente, nunca mais estou lá, não é? Sim, faz todo sentido, sem dúvida. Sim, sim. Portanto, esta partilha e esta lógica, eu acho que se calhar era importante aqui clarificar, não é? E temos ainda mais uma última pergunta, porque realmente a nossa hora voou. Portanto, eu até éramos para fazer menos, mas a conversa foi tão boa. Pois era, voou mesmo. E a pergunta aqui do António, que é, a pergunta pode ser feita do seguinte modo: por que possuo insuficiências? Oi, espera aí, o que é que eu estou a fazer? Espera aí, ia sair. Ok, então a pergunta do António é: por que possuo insuficiências? Pois, ora bom, essa é uma pergunta que dava assim empenho para mangas, não é? Que dava para desmembrar em várias perguntas, no fundo. Antes de mais, quer dizer, era aquilo que começamos por dizer, não é? Todas as pessoas têm insuficiências em determinada área, quer dizer, ninguém pode ser bem bom em tudo, é normal, perfeitamente normal, portanto, todas as pessoas podem ter insuficiências em... Está tudo bem com isso. Depois, quando há muitas insuficiências ou há muito sentimento, este sentimento de insuficiência, no fundo, há que desmembrar em duas perguntas, eu diria, para ajudar assim a descobrir, neste processo de autodescoberta e de autoconhecimento, a desdobrar em duas perguntas, que é quanto deste sentimento de insuficiência vem de dados reais, de coisas reais, porque pode haver, e isto dava pano para mangas, mas, por exemplo, olha, em termos clínicos, uma coisa que é um clássico é pessoas que são muito capazes, muito competentes, muito inteligentes, mas que vêm a sua capacidade frustrada por exemplo, déficit de atenção. É clássico, porque são verdadeiramente inteligentes, competentes, mas depois não conseguem concretizar por déficit de atenção. Se esquecem das coisas, desorganizam-se, etc. Portanto, primeira pergunta, quanto disto é que tem um fundamento na realidade, não é? Se há insuficiências reais, e às vezes pode haver, ou quanto disto é que vem de crenças enraizadas que filtram a minha realidade. E aí, isso, pronto, é tema para todo uma análise, não é? Digamos assim, mas assim, brevemente... Temos mais temas, exato, temos mais lives para poder fazer de vários temas. Exato. Temos muito pano para mangas com várias temáticas importantes para os nossos seguidores. Temos aqui a Isabel, que a minha filha sofre de depressão, tem ajuda médica e nós, os pais, também temos de a poder ajudar. Exatamente, não é? É preciso realmente ter um contexto
e uma rede de pessoas que, perante certos sintomas, possam dar aqui um contributo de suporte, porque a rede de suporte é fundamental quando há doença mental. Aliás, esse é um dos maiores fatores protetores. Só o simples facto de estarem presentes já é um fator protetor. E temos aqui um comentário, vou pôr aqui este último comentário da Patrícia, que nos diz: o presente como o passado também pode gerar frustrações e às vezes acho que é necessário um salto no escuro. Claro, não é? Também concordas, não? Sem dúvida. Aliás, nós estávamos sem dúvida. Estávamos a falar desta questão das crenças, não é? Das crenças enraizadas e as crenças têm tudo a ver com esta mistura entre o presente e o passado. Ou seja, há crenças que se formaram por realidades do passado, entretanto a nossa realidade mudou, nós já não temos os mesmos pais que nos criticam, que nos comparam, que dizem que nós nunca vamos ter nada na vida, não sei o quê. Portanto, já não temos essa realidade, mas a crença que se formou nessa realidade, que já passou, continua a infiltrar o meu presente. E há aqui a definição de uma crença, não é? De uma crença profunda, enraizada, disfuncional, se assim quisermos, é esta mistura. É esta mistura de tempos, de coisas que foram verdade, ou podem ter sido verdade em alguma altura do passado e continuam a infiltrar o nosso presente e a contaminar o presente. E por isso é que nessa contaminação do presente, que é o único momento e é a única fase da nossa vida em que nós realmente temos um poder de provocar alterações na nossa vida, é no aqui e no agora, não é? É onde tudo acontece. Porque as vidas que eu podia ter tido podiam ter sido melhores com outras decisões e as vidas que eu devia ter e que eu merecia também são melhores do que aquelas que tenho. E, portanto, se eu vivo em função dos mundos que eu não tenho, eu vou comprar sempre sofrimento. E é por isso que essas comparações são sempre tóxicas e depois nos põem sempre aquém desse nosso potencial e dessa nossa capacidade. E ia dizer outra coisa, que era... se nós pegarmos na vida que nós temos hoje, nós temos que perceber bem que a qualidade da maneira de pensar interfere bastante com as nossas emoções. E por isso é que nós temos que ser exigentes com esta narrativa, com a semântica das palavras. Porque aquilo que nós pensamos funciona por linguagem. E a linguagem é o que depois dá aos pensamentos, e os pensamentos têm conotação emocional. E, portanto, se eu não tenho cuidado com as palavras, eu vou, se calhar, contaminar as minhas emoções para que depois não tenha os comportamentos adequados para funcionar melhor. É isso que depois nós fazemos nos processos de terapia, é isso que se faz nos programas de desenvolvimento pessoal e é isto que importa, procurar programas e estratégias que sejam cientificamente sustentáveis e não apenas inspiradoras. Porque a inspiração eu adoro, e de certeza que também adoro as histórias inspiradoras, não é? Mas, claro. mas os exemplos, as metáforas e a ciência têm que ter aqui uma ligação, por forma que depois cada um consiga descobrir por si o que é que realmente faz sentido. A cópia é sempre pior que o original e por isso é que cada um deve primeiro entender-se, descobrir-se para ser inteiro e depois, usando a realidade que tem, nos contextos que tem, com as pessoas que estão à volta, no país que tem, com a realidade que existe, porque é por aí que nós começamos a mudar. E se eu pegar no presente para construir o futuro, eu posso culpar os pais, posso culpar o mundo à minha volta, mas eu até posso ter razão em justificar que o mundo foi injusto e que as coisas estão erradas comigo, pelo que me fizeram ou pelo que eu passei. Ok, isto é culpa deles, mas essa culpa que é deles, cumpre-me agora ser a minha responsabilidade de saber o que Claro, libertar-me dela, claro. E aí é que entra o nosso poder, não é? Porque nós temos este poder na nossa mão, que traz este sentido de responsabilidade individual, que depois aumenta a nossa competência. E só por aí é que nós vamos começar, de facto, a provocar a mudança que todos nós queremos ver nas nossas vidas. Portanto, Fábio, foi ter feito esta live contigo. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar desta mensagem, não é? De nós não sermos suficientes. Acho que já fomos dizendo várias coisas. Assim, estava a pensar num modo de fecho, mas não me ocorre assim nada. Não sei. Não imitem o Pinheiro, não é? Não copiem o Pinheiro. Não copiem o Pinheiro, nem a Rosa. Exatamente. Exato.
Não é? A natureza ensina-nos isso. Para poder existir, precisa de diversidade. E, portanto, todos Ora, nós temos o nosso sítio onde podemos ser suficientes, não é? Sem dúvida. Temos aqui o encontrar também. ora, aí está, não é? O mundo precisa de diversidade e a aceitação das diferenças e não a anulação das diferenças, não é? Exatamente. Ok, Caríssimo, foi um estamos gosto. no finalzinho. Exatamente, não Foi um é? gosto também. Obrigado pelo convite. Temos aqui alguns comentários, as pessoas a dizer que gostaram muito, foi uma boa live, esperando ir para o Spotify. Parabéns pela live, esperando também no Spotify, parabéns aos autores, ok? Esta live vai ficar disponível aqui no Instagram, já de seguida. Vai também ser partilhada no canal do YouTube, portanto, quem ainda não subscreveu os canais do Instagram e do YouTube, convido-vos a seguir os canais. Estamos quase a chegar a passar a barreira dos 700 subscritores no YouTube e isso é ótimo. Conto convosco para partilharem esta live e partilhem esta live com todas as pessoas da vossa rede que sintam que precisam perceber que, afinal, são mais suficientes do que pensam. Portanto, Uhum. um abraço estoico e até para a semana.